Livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim?" E a mulher respondeu à serpente: "Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis." A serpente disse à mulher: "Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito da superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Eis que vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo
levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, tenho a satisfação de cumprimentá-los neste primeiro domingo do tempo da Quaresma. Quarta-feira, na rica celebração de cinzas, ouvimos Jesus que nos indicou como exercício de espiritualidade o jejum, a esmola e o amor fraterno. Para que nesse tempo chamado Quaresma, que corresponde a 40 dias de preparação para a Páscoa, nós possamos fazer esta experiência espiritual, de nos sentirmos assim mais próximos de Deus e também mais abertos para receber tudo aquilo que Ele quer nos dar. Hoje, nos encontramos com Jesus nessa situação recorrente a todo ser humano. Quando ele se sentiu mais frágil, quando teve fome, o tentador se aproximou dele para o enganar, para seduzir. Na vida, nós também passamos por muitas situações que nos deixam assim limitados, às vezes esgotados, decepcionados. Às vezes nós não temos forças para reagir, nem sequer à lida do cotidiano, porque a vida tem um jeito muito próprio de desfazer os nossos sonhos, de rasgar o nosso coração, de retardar a realização dos nossos bons propósitos. E muitas pessoas desanimam diante das dificuldades. Quando a pessoa se sente frágil, quando ela se sente incapaz, quando ela percebe que todas as portas se fecharam contra ela, é a hora de se entregar a Deus, de confiar no seu plano, na sua misericórdia, de se voltar para Ele. Muitas pessoas, e eu sou testemunha, nessas horas difíceis, elas por algum motivo acham que estão sendo castigadas. O que foi que eu fiz para Deus? Alguém responde e pergunta. Nessa hora as pessoas às vezes se sentem indignas de se aproximarem do altar, de comungar, e elas vão como que se afastando, seduzidas pelo mal naquele momento da sua fragilidade. Mas eu digo para vocês, é nesse momento que nós precisamos estar mais apegados a Deus. Precisamos estar mais presentes na igreja.
precisamos comungar, precisamos buscar na confissão o sacramento do perdão, da reconciliação. Precisamos comer do pão eucarístico, precisamos ouvir a palavra de tal maneira que toda a nossa vida, mesmo que esteja passando por dificuldades, ela ganhe força e sentido para continuar. Porque é isso que Deus espera de nós, que saibamos lidar com as dificuldades para realizar a missão que Ele nos confiou até o dia em que Ele nos chamará para a eternidade. Só naquele dia, quando enfim contemplarmos a face do nosso Criador, haveremos de entender todas as coisas. Mas antes de falar do Evangelho, chamo a sua atenção para as duas primeiras leituras que ouvimos. A primeira leitura, que narra esse aspecto tão importante da criação do mundo, do sentido da vida. O autor sagrado inicia dizendo que Deus criou tudo aquilo que é suficiente para saciar o ser humano no curso da sua vida. Portanto, o propósito de Deus é que todos tenham vida, possam se alimentar, possam realizar seus sonhos, sejam criativos. Deus criou todas as condições, está escrito ali na primeira leitura. E diz, olha, tudo isto é para vocês. Não para um grupo de pessoas, não para alguém especial, não só para aqueles que fazem o bem, mas Deus criou a vida para todos. A campanha da fraternidade desse ano nos faz refletir sobre isso. O tema da campanha é fraternidade e a fome. E o lema, essa frase de Jesus aos seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu chamo a atenção para que esse lado, onde está a pia batismal, nós estamos fazendo esta coleta, que será enviada sábado agora, para o litoral norte. As igrejas estão se reunindo, se cotizando, as igrejas das praias, das cidades que foram especialmente afetadas pela tempestade, nos pediram ajuda e nós estamos coletando, mas não alimentos como muitas pessoas estão fazendo. Estamos coletando fraldas infantis e geriátricas, absorventes e ração para animais. Parece estranho, mas foi isso que nos pediram. Portanto, é isso que está faltando, então é isso que nós vamos dar. Então, Deus criou o mundo para todos. Dai-lhes vós mesmos de comer, de Jesus. E a ordem do Senhor é essa, para que os bens da criação se repartam, de tal maneira que ninguém possa acumular aquilo que certamente faltará a outro. É um pequeno gesto, mas que nós devemos fazer sempre como um sinal de que nós acreditamos no projeto de Deus. Mas ainda na primeira leitura, isto é muito importante, e aqui está a origem do pecado. Toda vez que você participa de um batismo, o rito da água que o padre ou ministro lança sobre a criança ou sobre a pessoa que está sendo batizada, significa que o pecado original está sendo lavado. Qual é o pecado original? Esse do qual hoje a primeira leitura nos fala. No jardim das delícias, no Éden criado por Deus, na terra que Ele sonhou, o mundo que Ele nos deu de presente, havia uma árvore da qual Deus proibiu que o ser humano tocasse. Esta árvore, segundo o escritor sagrado, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo, de quem ouviremos falar daqui a pouco, é esse que ao longo da história humana participa de tal maneira a tirar a criatura
do caminho de volta para o seu Criador. Então hoje nós vemos o tentador na forma de um animal, para não assustar os primeiros pais, mas um animal que se comunica com eles, uma serpente. Na antiguidade, a serpente era muito temida, mais do que o leão, o tigre, porque a serpente se escondia na areia. Estamos falando de populações nômades. A serpente se enterra na areia, a pessoa, ao pisar sobre ela, ela abocanha o calcanhar da pessoa. Então a serpente é traiçoeira. Havia rituais quando se matava uma serpente, e vocês devem se lembrar, no livro do Êxodo, eles fizeram uma serpente de bronze, como um sinal de perigo. Portanto, o escritor sagrado está nos dizendo que o tentador, ele se reveste dessa maneira, de forma traiçoeira, para enganar. Estamos falando de figuras, estamos falando de símbolos. O diabo não é como o artista criou, ele não tem personificação física. As pessoas ficam assistindo esses filmes, lendo esses livros de suspense e criam na sua imaginação a imagem do diabo. Ele não tem força física. O diabo não se manifesta de forma física na nossa realidade. Todas as vezes que aparece na Bíblia ou no catequese, é para que nós possamos identificar a sua ação no mundo. Hoje, o escritor sagrado nos fala do tentador como alguém traiçoeiro e mentiroso. Um dos títulos do diabo é este, o pai da mentira. O que é que tem a árvore que Deus proibiu que o ser humano tocasse? O conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal pertence a Deus. Por isso é que nós temos que olhar para Ele, nós temos que consultá-lo, nós temos que rezar, nós temos que buscar nele a sabedoria. É Ele que dirá o que é certo e o que é errado. Quando o ser humano comeu do fruto proibido, ele se tornou autorreferencial. Eu é que decido o que é certo e o que é errado. Eu é que sei todas as coisas. E qual foi a consequência da traição à vontade de Deus? Assim que comeram do fruto proibido, tomaram consciência da sua fragilidade. Eles olharam para si mesmos e viram que estavam nus. Nada os protege da natureza na qual eles estão imersos. Nada os pode proteger da morte. Nada os livra da doença, do mal. E é por isso que quando Deus, na sequência desse texto, vem ao jardim procurar pela sua criatura escolhida, o ser humano, eles se escondem, eles têm medo e vergonha de Deus, não são mais da sua intimidade, perderam a sua inocência, eles se perceberam nus. Comparando com a nossa realidade, nós temos essa tentação também de achar que nós temos em nós isso que se chama autorreferencialidade. Então, aquilo que eu acredito é que é certo, aquilo que eu aprendi é que é certo. Mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi, pode estar cheio de preconceitos, pode vir através de uma experiência ruim, pode estar eivado de mentiras, de conveniências. Por exemplo, quando um país, um estado, um governo, ele se torna autorreferencial. Os países islâmicos, por exemplo. O Ayatollah, que dirige a nação, ele diz para o povo aquilo que é certo e errado, até no mais íntimo da relação humana. Ele diz, olha, a mulher não pode andar com a cabeça descoberta. É errado. E vocês ouviram?
há coisa de poucos meses, essa mulher que desafiou as leis foi presa, espancada até a morte na prisão. Quando um governo, um Estado, prescinde da vontade de Deus, ele se torna autorreferencial, como se ele fosse um fim em si mesmo, como se ele fosse capaz de realizar de forma plena o projeto de Deus nesse mundo material. Então, quem não pensa como eles é infiel. E eles têm essa coisa chamada jihad, que vocês já ouviram falar, é a guerra santa. Então eles podem matar os infiéis, podem torturar as pessoas, porque não pensam como eles. Esse é um exemplo extremo, mas há muitos outros que repetem ou tentam repetir no mundo essa autorreferencialidade. Quando isso é traduzido para o seio da família, por exemplo, aqueles que não são capazes de conviver, de ouvir o outro, aqueles que acham que têm toda a verdade em si mesmo, eles se tornam algozes nas suas famílias, ditadores. Como é comum pessoas brigarem por causa de herança, e vai dizer, não, estou certo, e irmãos deixam de falar uns com os outros, casais se separam. Deus é nossa referência, não é o guru, não é um padre, não é uma religião, não é um estado, não é uma cultura. Nós temos que olhar para Deus e perguntar para Ele o que é certo, o que é errado. Na segunda carta, na segunda leitura que ouvimos hoje, o apóstolo São Paulo nos diz a seguinte, olha, foi por um homem, nosso primeiro pai, que o pecado entrou no mundo. O pecado é desobediência ao plano de Deus. Mas também é por um homem que a graça venceu o pecado. Sem Adão, todos pecaram. Em Cristo, nós encontramos de volta a graça perdida. Nós encontramos de volta o caminho que nos levará para casa. Jesus é esse que no Evangelho nos ajuda a vencer as tentações da vida, para que possamos viver segundo a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas Ele sabe do que somos feitos, nossas fragilidades, nossos medos, nossa vã sabedoria, nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas paixões desordenadas. E é por isso que Ele se sujeitou a todas as tentações que uma pessoa pode passar nessa vida, para nos dizer, olha, vocês também são capazes, vocês podem reagir e vencer. Chamo a sua atenção para o fato de que Jesus não dialoga com o tentador. A palavra diabo vem da língua grega. Di significa divisão, e a gente usa em muitas palavras na nossa língua. Abolós significa palavra. Diabo significa aquele que divide pela palavra, portanto aquele que engana pela palavra. É o poder que ele tem, seduzir. Ele não pode entrar na pessoa para a pessoa decidir do jeito que ele quer. Então ele tem que enganar a pessoa. Por isso o nome diabo, aquele que engana, que mente, aquele que divide pela palavra. E nós precisamos aprender o que significa isto, sobretudo nesses dias de Facebook, WhatsApp, fake news, mensagens de ódio. Será que nós estamos fazendo o papel do diabo, dividindo pela palavra, pela mentira? Famílias que já não falam mais, seus membros, umas pessoas com as outras, por causa das mensagens de WhatsApp. Será que estamos cedendo então ao poder do mal? Mas Jesus não conversa, não dialoga com o diabo. Temos que aprender isso. O diabo representa a força do mal. Nós não podemos entrar na dinâmica do mal. Se uma pessoa perversa nos faz um mal, e você de alguma forma reage,
Ou se você intenta vingança, você entra na dinâmica dela. Você passa a fazer parte do mal que ela trouxe para a sua vida. É assim a pessoa que guarda ressentimento, mágoa, raiva de alguém. Onde ela está, o acontecimento a acompanha. E ela arranja os dentes à noite, porque os seus sonhos são povoados daquela experiência ruim que ela sofreu. Sua conversa quase sempre é uma repetição do que lhe fizeram. E toda vez, observem bem, toda vez que alguém conta alguma coisa ruim que aconteceu, ela revive interiormente as emoções despertadas naquele momento. É como se ela estivesse pintando de novo, com cores coloridas, o mal que ela sofreu. A coisa começa a apagar dentro dela, começa a esquecer, ela vem e conta tudo, e ela revive. Vocês já devem ter conversado com pessoas assim, ou talvez vocês já tenham feito isso, e eu peço, se eu fizer isso, vocês chamem a minha atenção. Mas a pessoa vai contar uma coisa, e ela diz assim, aí ele olhou para mim e falou assim, blá 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 blá, e repete tudo o que a pessoa falou, e faz careta, imita a voz do outro. Ela está revivendo o mal, está pintando com cores fortes aquilo que deveria ser apagado dentro dela. Portanto, não entre na dinâmica do malvado. Jesus não dialoga com o diabo. Ele responde às investidas dele com frases bíblicas. E ao final ele o expulsa da sua presença. Sai daqui, Satanás. É um aprendizado, é um ensinamento. Temos que aprender isso. Não entrar no jogo do malvado, na dinâmica do mal. Jesus, ao se ver confrontado com aquilo que o diabo lhe fala, percebe que ele está tentando instrumentalizar a palavra, a Bíblia, a seu favor. E Jesus recupera o verdadeiro sentido da palavra, aquele que Deus quis que nós aprendêssemos. Então aqui tem uma outra lição. Não é pelo fato de eu conhecer a Bíblia que eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é pelo fato de repetir as palavras sagradas que eu estou fazendo a vontade de Deus. Algumas pessoas têm usado a Bíblia de forma fundamentalista. Isso é usar o nome de Deus em vão, para tirar proveito próprio. Ela quer justificar a sua posição, o seu jeito de pensar, então ela cita trechos da Bíblia. O texto está claro. Nem só de pão viverá o homem, mas Jesus sabe de que nós precisamos do alimento, da roupa, do abrigo, da educação, do transporte, mas nada disso é absoluto. Nada disso vale o sacrifício de uma vida. Jesus responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando o diabo leva para a parte mais alta do templo, onde eles imaginavam que Deus estivesse guardado dentro daquela construção. E as pessoas tinham que ir ao templo para ganhar os favores de Deus e faziam sacrifícios. Esse Deus que Jesus ensina, vai atrás das pessoas, vai onde elas estão. Jesus esteve onde as pessoas estiveram, foi atrás delas. Não tentarás o Senhor teu Deus. E muita gente procura Deus para realizar os seus propósitos, seus desejos, e acha que Deus é obrigado a fazer milagre. E Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente, talvez essa seja a maior de todas as tentações, é o desejo de possuir, é o desejo do poder. O diabo leva Jesus para a parte mais alta do mundo e mostra a glória dos reinos, o poder, a riqueza, o esplendor, o luxo. Tudo isso será seu, basta você me adorar. Adorar o diabo significa matar alguém, significa mentir, significa roubar, significa trair, ser infiel. Isso é adorar o diabo. E Jesus vai dizer, só Deus adorarás, só Ele prestará culto.